Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Laís e hoje no canal vou trazer para vocês uma história que se passou lá na Letuânia, uma escola que era só para meninas da nobreza. E antes de tudo, vou pedir para vocês, agora no comecinho, deixar um like que é muito importante, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para levar meu vídeo para mais gente, me ajudar no engajamento. E sem mais enrolação, bora lá pro vídeo de hoje. A história de hoje se passou em 1845, em um pensionato lá na Letuânia, uma escola que era somente para garotas da nobreza da época. A escola tinha ao todo 42 alunas em suas dependências. Quem contou esse relato foi uma das alunas que frequentou e vivenciou todos os fenômenos que eu vou falar nessa história. Ela relatou para um escritor de um livro, que eu vou colocar na descrição o nome desse livro, que foi publicado em 1860. Então a aluna relata da seguinte forma: em 1845, o pensionato, a escola, precisava de uma professora de francês. Então, eles contrataram uma professora chamada Emily Sarré. Eu acho que é assim que pronuncia, porque o sobrenome dela é em francês, não sei se vou estar falando certo, mas tudo bem. Emily Sarré, de 32 anos, ela tinha cabelos castanhos, pele muito clara, olhos azuis, ela era ligeiramente acima da altura média e o corpo esguio. Ela era muito amigável, educada, carinhosa e muito solícita e de muito bom humor. Algumas semanas depois que a professora chegou na escola, começou a surgir alguns rumores de que alguns alunos teriam conversado com a professora em um certo local da escola, mas outros alunos falam que nesse mesmo momento, nesse mesmo dia, eles estavam conversando com a professora em outro local totalmente diferente. Um dia, a professora estava dando aula para uma turma de 13 alunas, incluindo essa aluna que fez o relato. Enquanto ela escrevia no quadro, de repente apareceu uma outra professora igualzinha a ela, fazendo os mesmos movimentos, imitando totalmente a professora. Só que a diferença é que, enquanto a professora Emily escrevia e a escrita dela saía no quadro, a outra professora fazia o movimento e não saía nada. Logo depois desse acontecimento, uma das alunas estava precisando de ajuda com um botão da saia dela no corredor. A professora, muito educada, foi ajudar a aluna a arrumar a saia dela. Então a aluna se virou para frente para poder ficar de uma forma melhor para a professora arrumar a saia dela. Quando ela olhou no reflexo de um vidro que estava na frente dela, ela viu que atrás dela havia duas professoras Emily ajudando ela com a saia. Eu vou explicar para vocês aqui um termo que aparece muito nesse relato. É um termo em alemão, então provavelmente eu vou estar falando errado a pronúncia, mas tudo bem, o que importa é passar a informação para vocês. Doppelgänger é uma palavra em alemão que se refere a uma sósia, mas não biologicamente, relacionado de uma pessoa viva. Também seria como o irmão gêmeo, maligno. Em algumas lendas nórdicas, como a germânica, dizem que se a própria pessoa ver seu doppelgänger, é um presságio que a morte está mais próxima do que se espera. Já explicado, bora para a continuação da história. Então, depois que a professora ajudou a aluna ali com a saia e ela viu o doppelgänger da professora auxiliando também na ajuda, passaram-se os meses e esses acontecimentos começaram a ficar mais frequentes. O doppelgänger da professora Emily às vezes imitava ela, às vezes não imitava, só ficava paradinho ali do lado, olhando, mas sempre sem nenhuma expressão, não falava nada, não agia. Quando agia, era da mesma forma que a professora, e toda vez quando isso ocorria, a professora Emily ficava muito fraca. Era como se ela disponibilizasse um pouco da sua energia para doppelgänger. Então, o fenômeno mais notável aconteceu quando as 42 alunas do colégio estavam no primeiro andar na sala principal, fazendo uma aula de bordado. A professora, então, não era a professora Emily, era outra professora, e pela janela elas
conseguiam ver que a professora Emily estava colhendo flores no jardim. A professora que estavam com elas estavam sentadas também, ajudando ali no bordado, fazendo o seu próprio bordado. E a professora de bordado, em algum momento da aula, precisou se retirar para que ela fosse resolver algum assunto. Alguns minutos se passaram sem a professora e, do nada, surgiu a doppelganger da professora Emily. Ela simplesmente sentou na cadeira e ficou como se ela estivesse dando a aula de bordado para as crianças. As alunas imediatamente olharam para o jardim e viram que lá no jardim estava a professora Emily e que quem realmente estava ali na frente era a doppelganger dela. E as alunas perceberam que a professora Emily estava agindo de forma diferente. Ela não colhia as flores mais de uma forma natural, como se ela estivesse realmente gostando de fazer aquilo. Era como se ela estivesse muito cansada, exausta. Então elas olharam novamente para a poltrona e viram que lá realmente estava a professora Emily. Só que ela, como eu disse para vocês, ela não movimentava, ela não falava nada, ela só ficava olhando para o horizonte. Como todos da escola já sabiam que estava acontecendo esses fenômenos e as alunas da professora Emily já não tinham tanto receio da doppelganger da professora, duas alunas mais ousadas da professora Emily decidiram ir tocar na doppelganger. Elas afirmam que elas sentiram uma leve resistência ao tentar tocar na doppelganger e que era como se tivesse um pano muito fino entre a mão delas e a doppelganger. Elas decidiram então que uma passaria na frente e a outra passaria atrás para ver se a doppelganger reagia de uma maneira diferente, mas nada aconteceu. A doppelganger simplesmente continuou imóvel, olhando para o horizonte como se as crianças não estivessem ali. Por fim, a doppelganger foi desaparecendo gradualmente e as alunas logo olharam para a janela para ver a professora Emily e elas perceberam que a professora começou a se movimentar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, naquele mesmo dia, uma das alunas perguntou para a professora o que ela estava pensando enquanto ela colhia as flores. Então ela disse assim que ela estava pensando a todo momento que ela queria muito dar a aula de bordado para as alunas. Então esses fenômenos continuaram durante todo o tempo que a professora Emily teve cargo na escola, que foi do ano de 1845 até 1847. Após 18 meses de contratação, a escola ficou somente com 12 alunas de 42. Algumas alunas levavam para os seus pais o que estava acontecendo na escola e alguns pais, com receio dos acontecimentos, retiravam as crianças da escola. Então, devido a isso, a professora Emily foi solicitada para se retirar do cargo. Quando a diretora disse isso para a professora que não daria mais para ela ficar e que ela teria que se retirar do cargo, a professora Emily teria dito que pela 19ª vez ela não entendia o porquê que ela sempre era mandada embora das escolas. Depois de deixar a escola, a professora se mudou para o interior para morar com o irmão e a cunhada dela. Essa aluna continuou com o contato da professora. Às vezes ela ia na casa onde a professora estava para conversar com ela e uma vez que ela foi, ela perguntou para a cunhada dela se ela notava que algumas coisas diferentes aconteciam com a professora Emily. A cunhada disse que sim, que todos da família sabiam que isso acontecia, mas que eles nunca falaram nada para não deixar ela preocupada, mas que isso era normal. A aluna também em questão perguntou para alguns sobrinhos da professora se acontecia alguma coisa diferente na casa. Eles diziam que sim, que às vezes era possível ter duas tias Emilys na casa e outros dias só tinha uma tia Emily. A professora teria comentado com essa aluna que ela iria embora para a Rússia, então não tem mais nada sobre a professora depois que ela foi para a Rússia, nem mesmo a sua data da morte. É como se depois desse tempo ela não tivesse existido. Essa foi a história de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para me ajudar a levar esse conteúdo para mais gente. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.